Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula da Semana da Psicologia Positiva. Hoje nós trouxemos um convidado para lá de especial, um dos nossos alunos do curso e também um dos que mais tem praticado a psicologia positiva nos atendimentos. Fala um pouquinho aí, Marcelo, para o pessoal te conhecer, de onde é que é esse cara e quem é essa pessoa aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? O nome é Marcelo Gata, eu sou psicólogo clínico, psicólogo educacional, palestrante e atuo em todas essas áreas através da psicologia positiva. Eu trabalho em São Paulo, a gente faz atendimento na região da Moca e do Carrão, mas também faço alguns atendimentos online e alguns hangouts e estamos aí hoje com a dupla positiva para falar sobre perdão. Vem cá, Marcelo, uma perguntinha agora que tem que me... O que tu tá achando dessa ciência aí, desse movimento? Que desde quando começou a estudar, eu vi que tu incorporou tanto isso. O que tu me fala da psicologia positiva? Então, Rafa, é sensacional isso, né? Porque justamente hoje, quando eu e a Cláudia tava ajeitando a parte técnica, né, vendo os pormenores, a gente começou a falar da psicologia positiva e o quão é orgânico isso, né? A gente simplesmente começa a conversar e já começa a teorizar sobre, mas é um movimento muito transformador. Porque, assim, tem até uma frase que a gente estava falando sobre isso, que eu utilizo muito em supervisão clínica. O teu paciente só vai até onde você consegue chegar. Então, Exato. não adianta nada eu ler 1000 livros, eu falar sobre 1000 teorias, se eu não aplico isso de maneira prática na minha vida, né? Então, é uma transformação de dentro para fora para a gente conseguir fazer isso com as outras pessoas. Tem sido fantástico. Marcelo, eu vou convidar então vocês, não é uma coisa que estava prevista, nós vamos falar hoje sobre o perdão como forma de intervenção. O que é? Nós vamos trazer um pouquinho os exemplos que a gente utilizou e a importância, né, Marcelo? A gente vai discutir um pouquinho sobre o que o perdão implica na vida da pessoa quando ela realmente coloca isso em prática, que é o fundamental para ela dar o passo. Mas eu vou voltar um pouquinho, e nas outras aulas eu havia conversado para vocês que existiam duas forças que eram muito transformadoras. Não por acaso, eu sou daquele que não acredita no nada por... As coisas acontecem como tem que ser, muitas vezes, e hoje eu recebi um relato, um feedback de uma pessoa, né, e eu achei incrível, eu até disse assim, cara, eu posso pelo menos falar na aula hoje, porque eu achei de uma riqueza transformadora, partindo do quê? Quais são as forças? Que eram a gratidão e o perdão. São forças de caráter, mas são também elementos a serem trabalhados durante o processo terapêutico e que tem um auxílio transformador incrível. Vamos ao relato que esse rapaz falou. Ele disse o seguinte, eu estou bem mais leve e eu arrisco a te dizer que nem os problemas me incomodam tanto. E eu, mas o que tu atribui ao fato de que isso está acontecendo? Eu antes via tudo muito pesado, tudo era problema. Qualquer coisa se tornava um fardo. E do momento que eu me dei conta de que as coisas que eu tinha na minha vida eram importantes, o que realmente valia, eu realmente fui grato por aquilo. Quando eu entendi que isso era importante, fazia sentido, e essa gratidão me aliviou de uma forma que hoje, quando vem um problema, eu procuro ver como solucionar. Eu não vejo isso como algo que me trava. Eu consigo ver uma nova perspectiva das mesmas coisas que vinham acontecendo, só que eu estou muito mais leve. Olha só o que isso é gratidão. Olha só o que aconteceu de um trabalho que a pessoa possa se permitir experimentar genuinamente praticar o gratidão. Assim como nós vamos falar de perdão. Não é só te perdoo e pronto. Tem toda uma abordagem para que a pessoa realmente se sinta grata por aquilo e transforma a perspectiva atual. E o perdão? Aí vamos entrar no assunto do perdão, né, Marcelo? A gratidão tem esse poder de mudar uma perspectiva de vida, assim como o perdão faz com que a pessoa comece a soltar algumas coisas. Concorda, Marcelo? O que o perdão tem colaborado? Como é que tu tem visto na tua prática também aí, alguns exemplos dessa transformação capaz que o perdão pode fazer na vida da pessoa? Legal, Rafa. Eu vou citar alguns exemplos de alguns casos clínicos com os quais eu estou lidando, mas eu queria voltar um pouquinho nisso que você falou, porque eu acho que a psicologia positiva, ela não vai funcionar só em termos de uma ferramenta, né? Então é aquela coisa, vamos trabalhar só o perdão. Hoje vamos trabalhar só a gratidão.
de uma maneira geral, tudo funciona junto. E aí, quando a gente fala da gratidão, eu acho sensacional esse exemplo que você citou, que é aquela história, a situação não mudou, quem mudou foi a pessoa, né? E aí ela começa a enxergar as coisas de uma outra forma, e até quando a gente fala de neuroplasticidade, tem uma questão relacionada ao viés de confirmação, que é aquilo que a gente enxerga, né? A gente vai enxergar aquilo que a gente tende a achar que é a verdade, né? Então, se a pessoa consegue modificar isso, se ela consegue começar a trabalhar a gratidão, eu acho que as outras situações ficam muito mais leves. E aí, quando a gente começa a entrar no perdão, eu acho que ele fica muito mais fácil de ser trabalhado quando a gente vem dessa mentalidade que ela é mais positiva, né? Eu acho que é bem de acordo com o que você estava falando, né? Exato. E aí entra, né, Marcelo? Como a gente vai falar de exemplos e também provocar algumas situações, o pessoal que está assistindo pode fazer pergunta, tanto para mim quanto para o Marcelo aí, que já tem aí a sua base de formação e trabalhando direto com isso. Mas o perdão tem umas questões, às vezes, bem complicadas, e eu vou fazer aqui uma afirmação. Eu não sei se vocês concordam, talvez seja provocador, porque quando eu estudei na psicologia positiva, isso para mim foi algo que eu achava que não, mas eu vou dizer. Independente. E depois o Marcelo até vai poder dar uma... Acabou de falar um exemplo para nós agora, antes da gente entrar no ar, que acho que vai ilustrar isso que eu estou falando agora, essa afirmação, Marcelo. Independente, veja bem, pessoal, independente da situação que você passou, de dor, qualquer situação é perdoável. Independente daquilo que te aconteceu, qualquer situação é perdoável. Qualquer. E aí, Marcelo, eu vou jogar a bomba pegando fogo na tua mão. Por quê? Por quê, Marcelo? Qualquer situação, independente da mais tenebrosa que vocês possam imaginar, é possível perdoar. Vocês podem até passar nos comentários aí se vocês concordam ou não, porque o Marcelo vai provar que sim também, né, Marcelo? Vamos lá, então. Eu acho, Rafa, que é um pouco daquilo que a gente estava conversando. Não tá mais perto aqui, não. O que foi, Cláudio? A Cláudia está olhando aqui, ó. Vocês vão perguntando e falando que ela está aqui do lado. Legal. A Cláudia está aqui com o pessoal nos comentários. Nos comentários aqui, né? A Juliana comentando que o perdão é a minha maior força pessoal e é bem como vocês falam mesmo. É leve viver. Isso. Que bacana, Juliana. Vamos lá. Então, se a gente... o que eu percebo, Rafa, até pela prática clínica, quando a gente fala de perdão, voltando lá no começo, a pessoa se apega àquelas situações como se fossem parte da identidade dela. Então, vamos pegar um exemplo que ele é bem extremo. Uma situação de luto onde uma mãe perdeu o filho. Uma mãe enlutada. É muito complicado, é muito complexo. Porém, ela começa a atribuir um papel para aquilo como eu sou a mãe que perdeu o filho. E ela se apega naquilo e é muito difícil a gente conseguir quebrar essa resistência e mostrar para ela que ela perdoar, ela escolher aquele lugar, ela nunca vai deixar de ser aquela mãe que teve aquele filho, ela dar o perdão para si mesma, para se permitir seguir em frente. E normalmente o que as pessoas fazem é se apegar a algumas situações que são de extrema dor, porque isso classifica parte da identidade delas. Então elas acham que elas são aquilo que aconteceu com elas. E aí fica um pouco difícil do perdão entrar de uma maneira mais leve. Eu acho mais ou menos por aí, né, que a gente estava falando. Porque o perdão, ele é para a pessoa. Ele não é para quem fez algo para você. Exatamente. Exatamente como tu está falando, quando ela se perdoa, quando ela se permite viver essa experiência, ela vai se libertar daquilo que está machucando. Sim. Então, o perdão nunca é direcionado a outra pessoa. Até porque, como eu falei que qualquer situação é perdoável, existem situações que é inaceitável. Quando eu falo que é perdoável, é quando tu toma uma decisão, porque o perdão começa por uma tomada de decisão, em se livrar daquilo que te incomoda. Ou seja, daquilo que ressente. Quando tu lembra da situação, aquilo dói, tu tá ressentindo aquela dor até hoje e carregando. É como o Marcelo comentou. A impressão que dá é que você está... Tu é a coisa que te causaram. Tu é aquela dor, aquele sofrimento. Tu tem que tomar uma decisão de te libertar daquilo, para te ser aquilo que você escolhe ser. E aí tomar essa decisão requer coragem. Porque a pessoa, se não entende o conceito de perdão, ela pode confundir, acreditando que o perdão é aceitar o que fizeram.
Eu não vou perdoar aquela pessoa, mas perdão não é para a pessoa. O perdão é que tu te livre da dor. É tu te perdoar daquela situação, porque as pessoas que te fazem mal, muitas vezes nem lembram mais de você. Exato. E tu continua vivendo aquele pesar, aquela dor, aquele ressentimento que te corrói e que te deixa para baixo. Uma coisa que Essa decisão, esse é o pulo, né, Marcelo? Essa é o gatilho de tu entender que é uma decisão de tu te libertar, não de concordar, muito menos de fazer as pazes. Perdão não é isso. É isso que eu também fiquei em choque quando eu fui estudar o perdão pela psicologia positiva. Eu tinha uma educação equivocada sobre perdão. Por isso que é importante a gente limpar conceito, como diz a Adriana Santiago. Aliás, deixa eu só mostrar o livro, né? Que também tem da Adriana, que é o Poder Terapêutico do Perdão. Ela é uma das autoras de psicologia positiva no Brasil, e ela tem, e realmente o perdão, ele é uma cura terapêutica. Uma coisa que eu percebo, Rafa, que eu acho que dificulta um pouco o perdão acontecer, vamos colocar dessa forma, é que é difícil para as pessoas trabalharem dualidade. Então é aquela coisa de, não é porque essa pessoa me fez mal que eu perdoando ela, eu estou aceitando aquele mal. Né? Exato. Então, é muito difícil a gente entender isso, né? Então, peraí, se eu perdoar ele, eu tô concordando com esse mal que me foi feito. Não, o perdão, como você falou, não é pra pessoa, é pra você. Não anula o fato, vamos pegar um exemplo de uma traição dentro de um relacionamento, que às vezes as pessoas ficam travadas naquilo. Não anula o fato de que a traição ocorreu. Porém, se você não se permite seguir em frente, aquilo vai ficar criando uma ferida em você e vai cronificar aquele papel. Vai ficar muito mais difícil você ter uma outra vida, ter uma outra identidade, e aí é aquela sensação que a pessoa tem de que, poxa, parece que a minha vida não vai para frente, mas é porque ela está travada no passado ainda. Exatamente. E é bem isso. É literalmente, a sensação não é à toa, a pessoa está travada. Está travada, com certeza. Com certeza. E ressentindo aquela dor o tempo inteiro. Sim. E aí eu pergunto, é saudável isso? Aí eu pergunto, existe como a pessoa seguir em frente de forma leve, construtiva, sempre lembrando de uma coisa que te fizeram? Para que vai servir tu lembrar o que te fizeram se a pessoa, de repente, já nem está mais nesse plano, digamos assim? Ou se ela está indiferente, tu não precisa convidar para tomar um chá em casa. Porque tem coisas inaceitáveis. Então, tu pode saber que uma pessoa perto de você que fez esse mal não merece estar perto de você. Isso é uma coisa. Perdoar é tu não sentir a dor do que te fizeram. Porque te magoaram. E muito. E aquela questão, né? Quando a gente olha para o fato, né, que aconteceu, e a gente não sente mais essa mágoa, esse ressentimento, isso é um sinal de que a gente perdoou. Se a gente olha para uma história que aconteceu 20, 30 anos atrás e ainda sente a mesma sensação, é sinal de que o perdão não se deu. A Carla botou uma pergunta provocadora, Marcelo, vamos ver lá. A dor é causada pelo outro e o indivíduo que tem que se perdoar? Responde essa aí, Marcelo. Vamos lá? Então, quando a gente fala disso, quando a gente fala das coisas que estão sob o nosso controle, a dor, em última instância, é causada pela maneira como a gente enxerga aquela situação. Então, existe uma diferença que eu sempre pontuo na clínica, que é a diferença entre dor e sofrimento. Aconteceu uma situação, vamos pegar esse exemplo de novo da traição, vai te gerar dor, ok? Você escolher estar do lado dessa pessoa ou não, como você vai elaborar isso, diz muito respeito às suas competências e ao seu amor próprio, dentro desse exemplo da traição. Mas quando a gente fala de sofrimento, é eu criar uma história para aquilo. Então, vamos lá. A pessoa foi traída, dói, vai doer. Ela precisa de um tempo para se recuperar e elaborar aquilo que aconteceu. O sofrimento, que é aquela dor aguda, ele é gerado quando a gente começa a criar uma história em função daquilo. A pessoa me traiu porque eu não sou bom o suficiente, a outra pessoa é mais nova, é melhor do que eu. Blá, blá. Isso é o que vai gerar o sofrimento. Que essa dor, que eu acho que é o que ela está falando, em última instância, é sempre uma forma de não aceitação daquilo que está acontecendo. Acho que deu para... Tá aí o ponto. Aceitar essa dor, porque ela é tua. Só que como ela falou, pô, o outro te fez mal e tu tem que te perdoar. É justamente aquilo que cabe a ti controlar. Perfeito. É aquela decisão, como tu falou, Marcelo. Se tu remoer e der significado para essa dor, tu tá remoendo a história e revivendo a dor. É o ressentimento que te deixa mal. Exato. O convite feito é que a gente pense diferente. O que tu pode, enquanto atuante, porque coisas da nossa vida, a gente tem um certo limite, mas
O que depende de nós é o que nós podemos fazer. Então, eu posso tomar a decisão de perdoar. Voltando a falar, perdoar não é liberar outra pessoa, porque muitas vezes a pessoa diz que não consegue perdoar, é que ela quer, na verdade, uma sensação de vingança ao outro. Exato. Se ele me fez mal, eu quero que se exploda. Se ele me fez mal, eu quero que o mundo queime na... A gente tem essa tendência, a gente não libera essa história porque tu quer ver o outro quebrar, mesmo longe de você. Tu tem essa ligação de uma certa forma. Tomar essa decisão é literalmente decidir romper. E rompimento não depende do outro. Independente do que ele tenha te causado. A decisão de se livrar disso, dessa coisa ruim é tua. Eu não quero continuar com esse remorso, eu não quero ficar lembrando dessa história. Me fez muito mal isso. E eu não quero continuar carregando por mais 10 anos essa maldade. Eu quero esquecer disso. Eu quero assim, ó, marcou, aprendi, a justiça fica para não sei o quê, eu quero seguir adiante. Isso é escolha, justamente isso, que é aquela história assim, ó, o que eu ganho com isso? Né? Eu não estou despendendo muito mais energia, né, carregando essa mochila de mágoas e ressentimentos. O que eu estou ganhando com isso? E muitas vezes nós adoecemos. E a psicologia positiva, através da psicoterapia positiva e a aplicação de várias técnicas, né, casos de depressão, por exemplo, o Rafa vai comentar algum exemplo daqui a pouco, de pessoas com depressão que têm dificuldade de perdoar. E aí parece que permanece, né? Essa emoção negativa na pessoa. E a pessoa sofre. E quando ela consegue se dar conta e se permite perdoar, deixar ir, parece que o milagre acontece. Exato. Eu acho interessante você falar isso, Cláudio, porque uma coisa que eu tenho percebido na clínica é que o último estágio do perdão, se a gente for colocar em termos de fases, ele é um estágio passivo. Por quê? É alguma coisa que acontece com você. Então, quando a gente consegue esgotar todas as emoções, e normalmente as primeiras emoções são o quê? Raiva, ressentimento, e a gente consegue passar por cima delas e realmente sentir que aquela transformação foi feita, o perdão simplesmente acontece. A pessoa às vezes nem se dá conta que ela perdoou. Aí quando você pergunta para ela, ela fala, você está sentindo daquele jeito? Não, parece que perdeu o sentido, aquele ressentimento todo. Então o perdão aconteceu. Por isso que é importante não dar tanto significado à dor para não se tornar sofrimento. Exato. Para não dar sentido a ela, da forma contrária. Fique presa com você. É dar sentido para uma nova história. Essa é a ideia. É tu ressignificar aquilo, se libertar por decisão própria daquilo que te incomoda e tu dar sentido para essa nova história. Isso sim vai transformar. Exato, exatamente. Tem um comentário aqui de uma outra participante, que é a Letícia. Ela disse que aprendeu muito com a ser grata, né? E ela passou por situações terríveis nesses últimos dias, mas me fizeram crescer e ter muito amor próprio. Porém, eu não consigo perdoar todo o mal que foi feito. Eu tenho que procurar inúmeras formas de isso parar de doer. E eu não consigo me libertar. O não consigo me libertar é aquela coisa que acho que a pessoa, quando tu menos espera, essa coisa vem na cabeça, essa coisa vem no teu coração, porque tá doendo. E aí, quando vem, é aquela coisa que eu volto a dizer, tu tá dando aquele sentido. Quando vem, tu lembra da história que te magoou. Quando tu vem, tu lembra daquela coisa, e que pra ti tu tá agarrado a isso. Sim. E não isso é natural, não tô negando nada, isso acontece, porque a pessoa... como o Marcelo estava falando no início, faz parte de ti a tua identidade. Te machucaram de alguma coisa, te usurparam de alguma maneira, te feriram de algum jeito. E isso não é aceitável a princípio. Eu entendo. E quando falou de perdão, não é concordar com isso, que ela não consigo me libertar. Não cabe. É tu ficar agarrada ao que te fizeram. É isso que está te doendo. É inadmissível, concordo, é inadmissível. E que continue sendo. Tem que ser. O convite é que tu entenda que não tá certo o que te fizeram, mas que se exploda para lá e não com a tua vida. Sim. Rafa, uma outra... Desculpa, pode concluir. Não, fala lá. Eu acho que uma outra coisa que aparece também quando a gente fala disso, e não sei se é essa a situação que ela está trazendo, mas é que às vezes de uma maneira inconsciente a gente não aceitou a perda do outro, não, e nem falo nesse plano, mas
outro ir embora, né? Né? A gente não aceita que ele não está mais com a gente. Então, como a gente não tem a sensação física do outro, o que a gente faz? A gente reproduz uma sensação que ela dói, ela é aquela dor que vem para lembrar aquela sensação física que acontecia quando o outro estava do nosso lado, porque a gente não tem mais a presença física desse outro. Não sei se isso faz sentido para você. Desculpa, não... Pode continuar, Marcelo, pode continuar. É que tinha cortado meu áudio um pouco. Então, o que às vezes a gente acaba fazendo é reproduzir essas sensações de dor para conseguir ter como se fosse uma lembrança desse outro, já que eu não tenho a sensação física de um outro que poderia estar do meu lado, né? A pessoa conseguir realmente trazer esse novo significado. Show de bola. Eu acho que um dos casos que ilustra bem o que a gente está falando foi um que eu consegui aplicar a escrita positiva, né? Então eu vou explicar um pouquinho para a galera saber como que aconteceu isso e aí a gente vai, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar colocando aí. O que aconteceu foi que eu tinha uma paciente que ela tinha passado por situações de abuso na infância com o pai dela, coisas muito, muito pesadas. E ela guardava muito o ressentimento desse pai. Ao final da vida dele, ela não teve tempo de se despedir ou de falar todas essas coisas para tentar se perdoar e perdoar tudo que ele havia feito. Então, aquilo, literalmente, como a gente falou, parecia que travava a vida dela. O que a gente propôs foi fazer em uma sessão, e foi algo que eu tive que trabalhar com ela para quebrar um pouco dessa resistência, porque só de tocar no nome desse pai eram sessões extremamente emotivas, mexiam, mobilizavam muitas coisas nela. E aí a gente vê o poder de um processo terapêutico efetivo, né? Porque muitas das pessoas elas estão tão sensibilizadas com aquilo e nunca sequer falaram sobre aquilo que vai cronificando aquela sensação de dor que ela tem. Então, aos poucos, conforme a gente foi melhorando o vínculo, ela foi confiando e um dia eu falei para ela, poxa, o que você acha de escrever uma carta para esse pai falando tudo o que você gostaria de falar e não pôde dizer? Aí no começo ela relutou, 1, 2, 3 sessões, até a gente conseguir sentar finalmente e escrever. E assim, foi uma sessão que é literalmente libertadora, porque eu acho que para além do visual, para além do que a gente ouve, a gente sente muita coisa do paciente. E naquele momento você percebe que assim, parece que dentro daquela salinha solta alguma coisa. E você vê o paciente até numa postura física desabrochando. Você vê ele chorando, se emocionando, extravasando todas as emoções que ele tem naquele momento. Mas você percebe que está fazendo alguma diferença na vida daquela pessoa, porque realmente alguma coisa que ela veio desde lá de trás, ela conseguiu ressignificar naquele momento. Então foi sensacional essa sessão. Por isso que eu falo da importância de ser autêntico. E é bem assim, Marcelo, que até ontem nós estávamos conversando aqui, a nossa aula foi psicoterapia positiva, e numa das sessões estruturadas, apresentada, era o perdão. Veja, ela não acontece numa sessão. Exatamente. Geralmente acontece exatamente como o Marcelo está falando. Tu propõe e isso vai sendo trabalhado. Porque a pessoa, no primeiro momento, talvez não está preparada para entender e realmente dar sentido a essa nova visão do perdão. E aí vai indo até que ela se propõe fazer, porque tu tem que estar autêntico, tem que estar conectado no teu momento para fazer aquilo. Porque daí, sim, o que transforma é a tua liberdade emocional. É quando tu soltar aquela coisa que o Marcelo falou, é algo que tu sente que a pessoa, inclusive postural, muda. Exato. E aí, desculpa, você ia falar alguma coisa, Clô? Logo. Eu tenho um comentário de uma ouvinte aqui. Apesar da força do perdão ser uma força de caráter, uma força pessoal, ela percebe que o perdão em excesso também faz mal para quem tem. Como qualquer coisa. Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Aí eu acho que entra até naquele outro tema que eu adoro falar sobre, que é autoestima e amor próprio, né? Então, se o teu perdão a todo tempo a pessoa oferece ele para qualquer situação que está acontecendo, vai ser muito difícil aquilo ter um valor para você. Então, o ideal é que você consiga, sim, dosar isso e entender qual situação eu devo perdoar, qual situação eu devo agir de uma outra forma e entender que, de repente, aquela situação, naquele momento, não é passível de um perdão. E eu acho que também admitir um pouco isso para a gente, né? Porque quando a gente começa a estruturar as ferramentas da psicologia positiva, eu acho que a gente fica muito autoexigente. E aí fica um pouco complicado da gente conseguir realizar esses feitos, né? Conseguir perdoar uma pessoa, por exemplo, de uma maneira mais leve.
Porque a gente está o tempo todo pensando, não, agora eu estou trabalhando com isso, então eu tenho que conseguir perdoar o tempo todo. Eu tenho que estar sempre com a minha autoestima lá em cima. E de verdade não é assim que funciona. Uma frase que eu utilizo muito na clínica, quando a gente está falando sobre esses exercícios, é olhar para o paciente e falar assim, pô, mas você não acha que está pegando um pouco pesado demais com você mesmo? Então, saber qual que é o momento onde a gente deve realmente perdoar, onde a gente, melhor dizendo, consegue perdoar, e o momento que a gente fala assim, eu não consigo lidar com isso agora. E não tem problema de deixar isso mais para frente. Assim, e volto a falar, assim como o perdão, como qualquer força que Perfeito. nós já vínhamos falando, tudo que passar de um limite torna-se um problema. Exato. Qualquer força exagerada já está tendendo a alguma coisa de fuga aí, tapando algum buraco. Tá legal, tem bastante pergunta aqui. Depois a gente vai fazer um time para a gente continuar respondendo essas perguntas maravilhosas. E no caso de um estrupador, como se perdoar e perdoar ele, seguir em frente e se sentir leve? É um trauma muito forte e uma dor profunda, com certeza. Sim. Antes de vocês responderem, eu vou contar uma breve história. Para quem conheceu a Louise Hay, faleceu há pouco tempo, e ela, a terapeuta holística, né? E ela criou aquele projeto Você Pode Curar a Sua Vida. E tem um filme com esse título, e é um documentário. Não sei se você já assistiu, Marcelo. Você Pode Curar a Sua Vida? Sim, eu lembro do relato dela, né? Porque ela teve um câncer, né? Um câncer, e justamente na área ginecológica, e ela conta o porquê desse câncer. Uhum. E aí ela foi violentada várias vezes por diversos homens. E aí essa questão da mágoa, do ressentimento, olha, incrível, onde o câncer foi aparecer. A partir do momento, claro que não foi de uma hora para outra, levou muitos anos, ela entendeu que ela precisava perdoar essas pessoas. E se perdoar. E aí houve a remissão da doença. A Louise Hay. Então, assim, é interessante de ver, é difícil, com certeza, como a Larissa está contando, é um sofrimento, é um trauma muito grande. Claro. Mas como perdoar, é possível perdoar tudo, mas cada caso é um caso, e a gente sozinha a gente não consegue, né, gente? Exato. Né, Rafa, né, Marcelo? Então é difícil, né? Eu acho, Cláudio, quando a gente fala sobre isso, o que acontece é que existe uma culpa muito grande antes da gente elaborar o perdão. Então, começar a elaborar o perdão, ele parte do pressuposto que é uma pergunta bem simples. O que estava no meu controle nessa situação? Você está me trazendo uma situação de um estupro, por exemplo. Aquela situação não está no controle da pessoa. O que ela pode fazer para se perdoar com o que estava no controle dela? Ela entender que, na verdade, naquele momento ela foi uma vítima, e aceitar essa condição, não se vitimizando, mas entendendo que aquilo não está no controle dela, que aquela situação que aconteceu não é culpa dela. Dessa maneira, fica um pouco mais fácil da gente começar a caminhar o perdão. E como a Cláudia estava falando, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Exige uma série de elaborações para a gente conseguir fazer isso de uma maneira efetiva, até chegar num ponto onde a pessoa entenda que aquela mágoa, aquela cronificação está fazendo mal só para ela. Aí o perdão simplesmente acontece. Aqui fala até, não perdoar tem a ver com o sentimento de sair perdendo. Também tem. Perfeito. Muitas vezes, justamente por tu achar que tu tá perdendo algo, é como se tu desse razão a quem te fez mal, é que as pessoas às vezes se agarram na dor e não perdoam. Exato. E quando fala perdoar o outro, não é concordar com ele. Quando fala perdão, perdão a si, é livrar-se da dor. É uma tomada de decisão. Primeiramente, é uma escolha tua. Eu quero perdoar. E que entenda-se, eu quero me livrar desta dor. Acho que fica até melhor do que falar de perdão, porque ainda eu acho que as pessoas se intoxicam, mesmo com a questão do estuprador. Exato. Foi horrível, com certeza. Agora, eu quero me livrar da dor do que me fizeram. Exato. Eu acho que... Isso que me fizeram não sou eu. Exato. Me machucou muito, mas não é a minha história. Eu posso trocar essa história, é essa a ideia. Eu acho que é sobre se priorizar, né, Rafa? Quando a gente fala disso. E aí também teve comentário falando de amor próprio, que é a dificuldade de te doar para alguém, ou seja, de realmente te libertar dessa relação, porque mesmo que tu não tenha desejado, alguém veio te fazer mal. Isso acontece, aí tu fica mais pé da vida, porque tu não esperava por isso. E aí também tem uma questão de perceber teu próprio amor.
Exato. É uma coisa, quando tu perdoa, é um carinho que tu faz a ti, porque tu tá te permitindo ficar mais leve, seguir em frente e tocar a tua vida. Sim. Sem ressentir, sem ficar com dores do que te fizeram. Porque tu não é o que te fizeram, tu é o que tu escolhe ser. Perfeito. Tu pode escolher ser melhor. Tu merece. Se tu te ama, tu merece. Eu acho Agora, que se tu acha que não tá merecendo te perdoar, te livrar disso, tu tem que rever que amor que tu tá tendo por ti, que respeito pessoal tu tem buscado. Talvez tu nem saiba. E às vezes pode ser por aí um trabalho que vai levar ao perdão. Concorda, Marcelo? Concordo 100%, Rafa. E vou até usar uma corruptela de uma frase de vocês, que eu acho muito legal quando vocês colocam assim, que felicidade é atitude, né? E olhando por esse ângulo, eu acho que a gente poderia pensar que perdão é responsabilidade. Porque quando a gente fala de se perdoar, quando a gente fala sobre eu perdoar a mim mesmo, implica em eu ter responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo e começar a entender, ok, então, se eu perdoei essa situação, a culpa não é mais do outro. Eu não posso mais ficar culpando meu pai, minha mãe, por causa daquilo que aconteceu no passado, meu namorado. Eu tenho que me perdoar e agora tá, eu tenho um pepino na minha mão. O que eu vou fazer com isso? Como que eu faço para diminuir a minha dor? E é aí que vem a responsabilidade e o amor próprio, né? Então, talvez a maior dificuldade das pessoas seja assumir as suas responsabilidades. Exato. Porque enquanto alguém te faz mal, tu tem uma certa justificativa dessa dor. Então, tu acaba te envolvendo com isso porque tu sabe explicar isso. É meio doido de dizer isso, mas a pessoa acaba tendo uma forma de dizer isso porque tu tá agarrado. Exato. Então, quando tu te toma qualquer decisão que a gente toma e tem dificuldade porque tu sai daquilo mesmo que doa, é como tu falou, tu aceitar isso. Poxa, eu não quero mais. Tá, mas se tu não quer, a decisão partiu de ti, o que tu vai fazer? Agora, enquanto tu não tem coragem de fazer isso, tu é aquilo que te fizeram, então a culpa é do outro, que é o que a maioria gostaria de dizer. A culpa é do outro e essa pessoa me fez mal. Ok, fizeste, não estou dizendo que a pessoa está correta. Muito pelo contrário, geralmente quando te fazem mal, a pessoa fez o mal. A questão é tu não carregar esta dor abusada e sei lá quantas mais dores a gente sofre pro resto da vida. E também não estou dizendo que é uma coisa fácil. Porque é um processo, porque marcou na alma praticamente, porque dói, cara. Eu não estou dizendo que não vai doer mais. Temos mais perguntas aqui, nós vamos voltar. Hoje a gente vai ficar até tarde respondendo aquelas perguntas, né? Nós estamos com 70 pessoas na sala, estou muito feliz de estar falando sobre esse assunto. Provavelmente, né, Marcelo, a gente vai ter que voltar para falar novamente sobre esse assunto, porque é um assunto bastante polêmico e é algo muito importante mesmo que o pessoal deve ficar por dentro. Abrimos a semana da psicologia positiva na prática. Eu e o Rafael. E hoje estamos trazendo Marcelo Gata, psicólogo de São Paulo. Marcelo foi nosso aluno da turma 2 do curso online de Psicologia Positiva na Prática e agora está aqui, né, participando desse time positivo. E eu estou muito feliz com isso. Eu fico muito, 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 muito grata de ver as pessoas interessadas, né? Pessoas que estão interessadas, né, Marcelo, em aprender. E a gente sabe, né? Essa é uma frase que eu estou dizendo desde segunda-feira. Psicologia positiva não é um esporte para espectadores. Essa frase é de autoria do Christopher Peterson, pesquisador das forças de caráter. Então, é importante a gente entender o quanto a psicologia positiva pode agregar na vida da gente. E, independente da linha teórica que você, psicólogo, trabalha, você pode agregar os ensinamentos da psicologia positiva. O Marcelo, ele trabalha na abordagem fenomenológica. Eu e o Rafa somos da psicanálise. E nós aqui nos entendemos e falamos a mesma linguagem usando a psicologia positiva. Tudo isso também são formas da gente ajudar a pessoa a fazer o que a gente mais acredita que é importante. Exatamente. Psicologia positiva na prática. Exatamente. E vou te falar, Rafa, uma coisa assim, até para o pessoal saber, né? Uma coisa que eu acho que é muito diferente é que vocês são muito acessíveis. Então, assim, é muito legal essa ideia que a gente troca, né? Tem um vínculo de amizade mesmo, né? Que a gente consegue observar e, assim, é aquela coisa, a gente está falando sobre a psicologia positiva, mas você não está falando com um professor que está lá distante, que te vê sei lá quando, né? Então, esse contato, essa evolução, eu acho que é essencial, se eu pudesse falar sobre todo o processo que a gente vem passando, né? Então, tem sido muito bom. Eu só posso dizer também gratidão de verdade mesmo.
que tu achou do curso no geral? Como é que foi fazer isso aí? Achou fácil, difícil? O que tu fala disso? Eu acho assim, o que a Cláudia estava falando, não é um esporte para amadores, né? Porque a teoria, ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples. Porque é só você aplicar. Ok, mas como que a gente pode estar falando sobre perdão? Como que a gente vai levar isso para a clínica, levar isso adiante no curso, se você não trabalha isso na tua vida? Então, essa é a parte complexa, né? Você só consegue transformar se você se transforma. E eu acho que todo o processo do curso, ele é um aprendizado constante, mas também é aquela coisa de, pô, legal, viu a aula, leu, estudou teoria, faz, vamos fazer. E o Rafa tá sempre puxando, a Cláudia também, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E eu acho que tem que ser assim, Rafa, porque é muito enriquecedor todo esse processo. A ideia é que as pessoas também se empoderem, quando vocês, assim, cada aluno também se aproprie para si e também participe, porque é isso que constrói o teu próprio crescimento pessoal e profissional. Sim, e é dessa ideia que a Positiva também trabalha, porque é aquela coisa de tu realmente sentir que a coisa funciona e que é acessível e que realmente tu pode construir algo diferente. Porque as pessoas que procuram a psicologia positiva, e é um perfil que também tu pode falar até por ti, Marcelo, elas querem acrescentar alguma coisa. Sim. Elas estão em busca, parece de um aditivo que tu já vem formado, tu já vem talvez com uma pós-graduação, tu já tem a tua forma de trabalho. A questão é que eu posso fazer diferente além. E aí tu descobre que existe esse movimento. E aí tu digo, cara, era isso que eu estava falando. Exatamente. Sabe, eu acho que o mais curioso de... Cada esse conceito teu do sentido da dor, que tu não consegue seguir aqui. Marcelo. Diga. Tem algum exemplo de um outro caso aí teu falando do perdão? Tem sim. Eu não sei se o pessoal está familiarizado com o termo CODA, é aquilo que a gente estava falando um pouco antes do... Eu não conheço. Então, vamos apresentar para eles agora. Eu faço um trabalho em um espaço que ele é para surdos. Então, os CODAs são o quê? São pessoas que são ouvintes, mas são filhos de pais surdos, né? Então, é uma situação muito complexa. Porque você imagina uma criança que ela ouve, mas a primeira linguagem que ela é alfabetizada, a primeira linguagem que ela tem contato é a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Então, o quanto isso mexe com a subjetividade da criança, né? Muitos dos CODAs, eles falam do como que é você não chegar em casa e ouvir um eu te amo, eu tô orgulhoso de você. Tem a questão dos sinais, alguns pais são amorosos, sim, conseguem transmitir isso. Mas quando a gente fala de uma situação onde você tem pais, você tem um conflito, você tem uma relação que ela é abusiva, é muito complicado isso. Principalmente quando você fala de uma linguagem não verbal. Fica muito mais difícil para a criança entender o que está acontecendo. Tinha uma paciente minha que ela era CODA, que ela era filha de pais surdos, mas ela era ouvinte. E aí um trabalho que a gente começou a fazer com ela foi ela começar a trabalhar o perdão, mas falando no espelho em Libras. Porque Libras era a primeira linguagem dela. Então, quando ela começou a fazer isso, ela começou a se elogiar, começou a trazer os sinais de eu sinto orgulho de mim, eu me acho bonita, eu me acho uma pessoa corajosa, eu sinto amor pelo meu ser. Ela começou a sentir que todas as questões com o pai dela estavam sendo deixadas para trás. Então, essa foi uma maneira que a gente teve de trabalhar o perdão sem tocar no perdão de forma direta. Porque ela percebeu que, na verdade, quando ela assumia essa responsabilidade de não é o meu pai que tem que falar essas coisas para mim, sou eu que tenho que assumir essa postura e esse papel, as coisas ficaram muito, muito mais leves. E aí a vida anda, né? Quando a gente quebra essas correntes. Então, foi sensacional também. Veja que cada caso, né, cada situação tem umas tenebrosas, mas é sempre uma questão de tomada de decisão. E que a pessoa possa entender isso, né? Entender o que significa fazer isso aí, esse movimento. Tem uma pergunta aqui. Tem como atender exclusivamente com as ferramentas da psicologia positiva ou precisa utilizar o conjunto com outra linha da psicologia? A Camila Nery está perguntando. Depende do objetivo. Depende do objetivo. Que dá para atender, tem muito recurso com a TP. A questão é se tu trabalha como coach, também pode fazer o curso, tu pode usar as ferramentas da TP diretamente. Então tem várias, dá para trabalhar assim com as ferramentas somente. Só que geralmente a pessoa que procura, ela já tem, ou é terapeuta, ou é pedagogo, ela tem alguma formação e ela vai usar esse recurso, esses instrumentos para potencializar aquilo que ela já vem fazendo e encontrar novas maneiras, inclusive, de trabalhar
a psicologia positiva. Eu tive um caso também que eu usei a escrita terapêutica, Marcelo. Um caso bem que envolvia aborto e culpa muito severa da mãe, até para o desejo atual de também querer voltar a ter filho, e mas se culpa, e aquilo prende muito. E se foi conversado bastante e foi proposto, né? Vamos conversar com ela, vamos poder pedir perdão sobre isso. Uma forma um pouco até espiritualizada, holística. E a princípio, né, ela diz, não tem como, foi abortada, aquela coisa assim. Eu digo, vamos deixar um pouquinho algumas questões tão concretas para permitir elaborar o que é o subjetivo, o que é a nossa dor, porque é um convite a desprender disso. E aí foi proposto também escrever uma carta, e eu digo, cara, te permite realmente escrever uma carta, mas falar tudo o que tu pede desculpa, diz que ama, fala tudo que vem de verdade no teu coração. Aí ela fez, só que aí eu digo, dá um toque real para aquilo que também é mental. Traz para tua realidade, para te poder sentir que foi feita alguma coisa pelaquilo que tu fez lá no passado, que tu te culpa e dói até hoje. E aí ela fez. Depois, na outra semana, ela voltou transformada, porque ela realmente, o que ela fez? Ela escreveu a carta, que aí eu disse, a pessoa que escreve, ela não precisa me entregar a carta para eu ler. Se é uma coisa só dela, ela pode ler e rasgar, ou ela pode dar um destino para essa carta, ou ela pode entregar para a pessoa faz o que achar necessário, para aquilo que é importante para ela, para aliviar essa emoção e essa dor. E ela resolveu, então, fazer um enterro. Só que, claro, como não tinha um cemitério nem nada, ela convidou a família, foram na beira do Guaíba, na beira aqui do rio, leram a carta toda e queimaram como um simbolismo, como algo fazendo ritual, trabalhando isso e ela se libertando. E ela disse que foi simplesmente incrível a força do que isso transformou a vida dela e que libertou para ela seguir adiante, mesmo com que ela tenha feito de mais terrível, que foi fazer o que ela fez. Sim. E mas ela se perdoou, né? Eu acho que é isso que gera a transformação. Quando a gente fala de alguns sentimentos que a gente tem, principalmente quando a pessoa está nessa de não conseguir se perdoar, eu acho que um comparativo que eu faço muito é sobre, por exemplo, a gente pensar uma árvore que é de uma terra árida, ela nunca vai crescer num pântano, né? Assim como um cactus que cresce no deserto não vai crescer em um lugar úmido. Então, quando a gente começa a permitir que o nosso ser seja esse âmbito onde essas coisas começam a florescer, se você tem um âmbito que ele é pesado, que ele é travado, que ele é carregado, o que vai florescer disso? O que consegue aparecer nesse ambiente? Quando você se perdoa, quando você se permite seguir em frente, você começa a notar uma mudança, e às vezes até são coisas que a pessoa nem foca. Ela fala assim, nossa, eu tô me sentindo melhor, mas eu não tinha nem pensado nisso. É porque ela modificou esse ambiente interno dela, né? Então, realmente tem um poder muito grande. Modificar aqui, né? Essa preparação toda. Exato. Cara, é incrível. Tanto que eu fiquei hoje meio assim, até como eu comecei no início falando da gratidão. Cara, eu não consigo talvez dar até o tom, ou a emoção toda que foi. Até eu disse, pena que eu não gravei. Deu vontade de dizer para ele vir falar, porque, cara, a visão terapêutica, eu tô falando terapia porque é parte da sessão, mas o relato que ele traz da transformação, de que sempre algo era pesado e que hoje a coisa, até a dor que trouxe para a terapia, que foi uma separação, ele conseguiu enxergar como algo proveitoso, porque ele conseguiu seguir adiante, fazer novas escolhas, conhecer o terapeuta que ele reconhece como uma figura importante do processo, e isso ele conseguiu dar um significado diferente. Então não deixou mais de doer. Quer dizer, deixou de doer. Deixou de ser sempre os pesos também de uma coisa que eu digo simples, gratidão. A gratidão talvez seja até a mais simples de trabalhar do que o perdão. Porque o perdão, como a gente tem visto, tem temas pesados. E tinha várias perguntas ali, deixa eu ver se está aqui online ainda. Eu tinha visto umas perguntas bem pesadas aqui, Marcelo, para a gente responder. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Quer dizer uma coisa, que pessoa que conheceu o curso, eu queria acessar aqui, abrir no Hotmart, aquele link do curso sobre o curso. Abre uma aba qualquer.
sei se ficou salvo em algum lugar, escreve sobre o curso. Não digitou nada. Vai falando aí, Marcelo, que ele tá... Oi, desculpa, pode falar. Pode falar de um exemplo também. Sim, já entendi ali. Pode falar, Marcelo, algum exemplo teu de caso, continuar aí. Quando você citou esse exemplo do aborto, eu lembro daquela paciente que eu até tinha comentado com você que a gente fez uma prática de meditação e visualização com ela. Que ela passou por uma situação parecida, só que o contrário. Na verdade, o que acabou acontecendo foi que a mãe dela tentou abortar ela com um cabide, né? Desdobrou o cabide e tentou matar o feto quando ela era criança. E depois acabou que essa mãe abandonou ela e ela foi adotada por uma outra família. E ela trazia uma mágoa muito grande dessa mãe, né? Com razão, claro, né? Você vê todas essas situações às quais ela foi submetida e o quanto isso impacta na subjetividade da pessoa, né? Então, ao longo das sessões, o que a gente conseguiu fazer foi um trabalho de visualização onde ela imaginava essa mãe e ela falava tudo o que ela sentia. Eu acho que quando a gente fala do perdão, e aí são alguns estágios que a gente não tem exatamente catalogados de como que isso acontece, mas a primeira coisa que as pessoas não se permitem é sentir realmente o que elas estão sentindo naquele momento. Então, você está com raiva, expõe isso, coloca isso para fora, fala. Porque normalmente o que a pessoa pensa, e até por uma lógica que ela é muito do que a sociedade espera da gente, é aquela coisa, você não pode sentir essas coisas. Esses sentimentos são ruins. Então, se a gente pensar em termos de sentimentos mais densos, ao invés de bem e mal, e sentimentos mais leves, fica um pouco mais fácil da gente trabalhar isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar com ela, que sim, ela sentia muita raiva dessa mãe. Coisa que ela não conseguia verbalizar. Porque quando a gente falava sobre isso, ela falava assim, mas é minha mãe, como que eu posso sentir raiva dela? Olha, exato, olha tudo que ela te fez, olha tudo que você está me trazendo, toda essa carga, o quanto isso impacta. E aí você vai provocando a pessoa até ela trazer aquela resposta emocional que é mais visceral mesmo. Exato. É isso que a terapia muitas vezes ajuda, que ela é tu poder reconhecer certas emoções e sentimentos que a gente tem como não poder e pode. Exato. Pode ter raiva de um filho, tu pode ter raiva de uma mãe, porque é emoção que vem e é coisa que te dói. A questão não é que tu sentir raiva, tu vai querer acabar com a pessoa. É tu poder entender que isso aí é errado, te faz mal pra caramba, e aí tu vai dar um tom diferente. Enquanto tu negar isso aí, tu tá te lameando, tu tá vivendo essa dor e revivendo e ressentindo. É que eu acho, Rafa, que a gente tem uma lógica que ela é muito assim, as coisas que eu sinto, elas destroem o outro, né? Então, se eu sentir raiva daquela pessoa, eu tô de alguma forma fazendo mal para ela. Quando de verdade eu acabo fazendo mais mal para mim do que pra gente. Né? Então, a questão toda é, aceita essa raiva. Quando a gente estava falando daquela história da diferença entre dor e sofrimento. Dor é uma coisa que está acontecendo com você. Então, eu sentir raiva é normal. Normal. É visceral, eu preciso extravasar isso. O problema todo é quando eu começo a colocar uma história nessa raiva e começo a colocar camadas de culpa. Poxa, eu não deveria estar sentindo isso. Caramba, o que o outro fez não foi tão ruim assim. Olha que pessoa horrível que eu sou. Então, automaticamente, a gente começa a colocar uma série de camadas que vão tornando o perdão uma coisa mais difícil de acontecer. Exato. Então, o que precisa? Extravasa. Traz todos os piores sentimentos que você tem. Fala sobre eles. Deixa isso vir de uma maneira que ela é física. E, literalmente, quando a gente faz esse tipo de trabalho, você percebe alterações físicas na pessoa. Né? Ela sente raiva, ela treme. Então, assim, deixa isso vir. Depois que você passa por essa fase, que você consegue extravasar todos esses sentimentos que são mais viscerais, que são mais pesados, a gente começa a trabalhar os sentimentos que são mais leves. Então, nesse caso, depois que ela passou por tudo isso, a gente fez um trabalho de visualização, onde ela imaginava ela conversando com a própria mãe e falando que, apesar de tudo que ela tentou fazer para fazer com que ela não viesse para esse mundo, ela veio e hoje sim, ela é grata pela vida que ela tem e ela é grata pela oportunidade que ela teve. Então, assim, isso tornou as coisas muito... Desculpa, como? Mesmo que essa mãe tenha feito o que tentou, que era não deixar ela vir. Mas ela tá aí. Exato. Quando a gente fala disso, é muito uma questão da pessoa se apropriar da vida dela. Exato. Não é a tua mãe que escolheu a tua vida. É você que escolheu viver isso. Então, poder trazer esses sentimentos que são mais viscerais vão fazer com que isso extravase aquele momento que a pessoa está sentindo, tire a culpa e depois disso ela consegue vivenciar as coisas de uma maneira mais leve. E aí é esse poder da transformação que a gente está falando. Né?
Marcelo. Aqui, ó, a Vânia tinha feito uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, uma pessoa que não perdoa por ter consciência e não se consciência perdoa. Que gostava porque o pai abulinava pesado e também tinha prazer por isso. Desculpa, só repete para mim, Cláudio, que cortou um pouco aqui o áudio. Para quem que tá reconectando aqui o... é uma questão de perdão. É uma questão que a pessoa não se perdoa porque ela sentia prazer pelo pai, porque ela gostava. A culpa por ter gostado. Perfeito. Posso pessoa que não se perdoa. Perfeito. Quando a gente fala de abuso, a primeira coisa que eu pergunto na clínica para a pessoa depois que a gente conseguiu estabelecer o vínculo, como que você se sentia naquele momento? E a primeira resposta é o quê? Ela se sente horrorizada. Não, me sentia péssima. Peraí, isso é uma classificação que você tem agora. Quando a gente fala de uma criança, a criança não tem noção do que está acontecendo. Então, para ela, quando a gente fala de uma situação de abuso sem violência, ela está sentindo alguém tocando o corpo dela e ela sente um prazer naquilo. Consequentemente, quando ela começa a elaborar isso na fase adulta, ela sente horrível, ela sente péssimo, porque ela fala, como que pode eu estar sentindo prazer em uma situação tão horrível? Olha que monstro que eu sou, porque eu fui abusado e estava me sentindo bem. E aí o que a gente faz é clarear para o paciente que não, como criança a gente não tem esse discernimento. Se alguém toca o seu corpo, hoje mesmo, se alguém faz um carinho no nosso ombro, o que a gente vai ter é uma resposta que ela é biológica. Para a criança que não tem uma diferenciação sexual, naquele momento, o que ela está sentindo, ela não consegue ter noção de que aquilo tem uma conotação. No mundo adulto, a gente consegue sim fazer essa diferenciação. Então, o primeiro passo é a pessoa conseguir ter essa percepção de que é mais ou menos aquela história. Não tinha como você saber naquela época as coisas que você sabe hoje. Então, como criança, o que a gente faz muitas vezes é um exercício de visualização desse adulto perdoando essa criança e depois a gente entra nas questões do abuso em si. Mas é extremamente comum a pessoa se sentir bem naquele momento. Parece um tabu falar um pouco sobre isso, né? Mas é uma coisa que acontece e são emoções e sentimentos que vêm. Exato. Só que essa culpa é justamente por isso, é por gostar e achar que coisa horrível. Não. Separa e coloca na situação da época. Exato. É uma questão. Exato. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Estamos disponíveis. Aqui foi só um comentário, né, da Sandra, que hoje ela aplicou a técnica da primeira sessão de ontem, que assistiu a aula, e foi maravilhoso. O cliente disse que saiu leve e feliz. Cliente com depressão. A PP me escolheu. Foi demais. Acabou sendo terapêutico para ambos. Olha que minha maior força é o critério. Que legal. Que bacana, né? Foi bom mesmo. Da Sandra. Que bacana mesmo. Vamos ver aqui. Aí que tá. Realmente tu proporcionando as formas de trabalho que se tem, as diversas intervenções, assim como o Marcelo falou, a gente está falando hoje do perdão, tem a gratidão, tem resiliência, tem o otimismo, tem autoconfiança, tem autoestima, tudo isso são temas trabalhados pela PP. Então, imagina, cada um deles tem todo um repertório, tu tem que colocar na prática, tem toda uma forma de trabalho. Nós estamos dando aqui alguns vieses e da experiência nossa, tanto o Marcelo está colocando que ele já vem trabalhando, e como que isso vem acontecendo dentro do setting terapêutico, e a forma de abordar e convidar com que a pessoa possa ir se libertando. Até porque muitas vezes, Marcelo, e tu como é um especialista em autoestima, um cara que tu vai trabalhar isso com a pessoa e se ela tem alguma coisa interrompendo, falar uma coisa terrível, se ela não trabalhar a libertação da culpa e perdoar alguma coisa, vai ser difícil ela seguir para esse florescimento de potencial ao qual ela se ame de verdade, genuinamente, e que ela possa realmente também florescer no profissional. Porque a autoestima, tu aumentando tanto uma quanto a outra, que eu digo na questão da autoeficácia, elas vão juntas. Sim. Então, tu melhorando uma ou outra, tu vai te sentir melhor.
Não, Rafa, e eu acho que quando a gente fala sobre isso, também tem uma questão de energia. E energia que eu não falo nem no sentido místico, eu falo biológico mesmo. Quando você está focando a tua energia nisso, em sustentar esse crampo, em sustentar essa posição que é muito pesada, não sobra energia para você conseguir focar em trabalho, para você focar na tua autoestima. Por quê? É como se fosse uma bateria mesmo. A nossa bateria ela vai desgastando por conta do quão pesado é você sustentar essa posição. Se a gente começa a soltar isso, parece que de maneira natural a pessoa vai se sentir com a autoestima melhor. Parece que ela fala assim, poxa, eu estou tendo ideias que eu nunca tive antes, né? E é porque a gente fez um trabalho que ele é mais ou menos como se fosse uma gangorra, né? Você solta aqui e tem uma diferença de peso nisso. Mas eu acho também uma outra coisa, quando a gente fala da psicologia positiva, e até um pouquinho do que a gente estava falando no começo, ela te dá muitas ferramentas, sim, mas o principal é você conseguir criar isso de uma forma diferente. É o que você falou, você dá um start. E de repente, chegar ali na hora, na clínica, você começa a perceber outras coisas que você pode fazer e você se sente autoconfiante para, vou arriscar junto com o paciente, vamos ver o que acontece. E de repente o paciente tem uma resposta que é sensacional, é muito bacana. E a gente acaba, enquanto profissional, fica até de boca aberta, até com as ideias que surgem. Por que isso acontece? Porque tu também está entendendo essa fluidez, tu está entendendo como é que essa questão de aplicação da positiva funciona. Tanto que se tu pratica contigo, tu vê o resultado, tu também cria estratégias para ajudar o outro. Tu dá um passo junto com o teu paciente. Exatamente. Mais uma venda. Seja muito bem-vinda, Thaís Lima Floreal. Feliz aqui. Gratidão. Em breve estaremos todos conversando aí, né, Marcelo? Nossas aulas, nossos aulão aí, todas as pessoas conversando. Uma coisa que eu estava falando com a Clau hoje, Rafa, que é bem interessante, né? E aí a gente traz muito a perspectiva da PP mesmo, que o que eu acho que faz um paciente realmente se identificar com um terapeuta é quando ele olha para ele e fala assim, meu, eu quero ser que nem esse cara, ou eu quero ser que nem essa mulher, né? Para isso, a gente precisa, de novo, a psicologia positiva não é para amadores. A gente precisa se transformar para conseguir transparecer isso. Porque, em teoria, eu posso falar um monte de coisa, mas se no meu dia a dia eu não vivencio isso, parece que é subliminar. A pessoa consegue captar aquele terapeuta que ele está meio que mentindo e aquele terapeuta que vivencia aquelas coisas de verdade, né? Que traz a psicologia positiva para a vida mesmo. Então, é sensacional. Até foi uma frase que me veio, e eu até tenho colocado quando a gente está divulgando, e tenho vinculado isso na mídia, no Facebook. A transformação da pessoa que te procura começa por você. Sim, com certeza. Com certeza. Então, começa pelo terapeuta também proporcionar esse passo, esse elan. Sim, e dá certo, dá muito certo. E até quando, desculpa, eu não vou lembrar o nome dela agora, a moça falou que fez uma prática da aula de ontem e ela sentiu esse poder transformador, porque não é uma via de mão única. Eu acho que, com o tempo, aquele negócio do terapeuta sentado ali, imparcial ao paciente, vai acabar. Porque a gente percebe o quão a gente ganha força nisso, o quanto aquela transformação está acontecendo, não só para aquela pessoa que está ali te procurando, mas o quanto aquele processo te transforma também. Isso eu posso dizer pela prática, do que muitas pessoas que procuram terapia, elas comentam, né, que não se sentiram conectadas. Sim, vou dizer nessa palavra, eu interpretei por conectadas pelo distanciamento ou frieza que muitas vezes em outras técnicas ainda é ensinado. E o diferencial que eu vejo, e convido que todos vocês, colegas, repensem algumas formas de trabalhar o setting, é tu realmente te permitir conectar com a emoção, porque tu também é um ser humano. Exato. No momento que tu é autêntico com isso, tu te conecta muito mais rápido com o teu paciente, e essa construção é que é curativa. Essa construção é que vai empoderar tanto a você, quanto ciência, quanto a autenticidade da aplicação daquilo que tu está propondo, porque tu sabe que vai funcionar, quanto que ele vai entender e vai aplicar. E aí a coisa começa a transformar. É o fator humano, né? Fator humano. Não dá para tirar mais isso da terapia. Até porque eu digo, nós estamos juntos. Resultados que tu vai curar em um mês, não vou dizer, mas independente do que vai acontecer, nós estamos juntos. Estamos ali, para passar junto. Seja doendo, rindo, vibrando. Exato. Isso, esse acolhimento, estamos juntos no que deve é o que dá segurança também para a relação. Uma pergunta para ti aqui. Posso perguntar uma curiosidade, Rafa? Qual foi o seu objetivo ao perguntar que fazia mais mal às pessoas em um post
no seu Facebook? Que fazia mais mal? As suas enquetes. Eu perguntei. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Essas perguntas vêm do nada. Eu não sei dizer de onde. Simplesmente eu estou fazendo uma coisa. Se eu estou perto da internet, vem uma coisa. Vou perguntar tal coisa e ponho. Agora essa pergunta não estou entendendo. E o que eu fazia mais mal? Qual foi o objetivo? Tem essa enquete, sim. O que fazia mais mal às pessoas? O que te faz mais mal? O que fazia mais mal para elas? Ou seja, eu entendo que o Rafa quis saber se a pessoa tinha a noção, né, a consciência do que está acontecendo com ela na vida dela, e o que mais faz mal para ela. Porque às vezes a gente não se dá conta, né? Às vezes a gente está passando por uma situação turbulenta e não se dá conta de que nós mesmos podemos estar fazendo mal para nós. Tá. Né? Agora entendi. Seja a falta de autocuidado, seja a falta de autorrespeito, seja a falta de autorresponsabilidade, a falta. Exatamente. Agora eu entendi a pergunta. Sentido, né? Mas é justamente que a pessoa possa refletir sobre a dor. Sim. Porque muitas vezes a pessoa só fica reclamando, e não vou dizer que é só, porque faz parte do processo dela. Não estou desmerecendo jamais a dor de ninguém. É questão de o que está te doendo. Se tu compreende aquilo que mais te dói, e aí? Aí é o convite. Vamos nos responsabilizar pelas nossas ações e a nossa própria vida? Sim. Aí é o convite que se faz. Vamos livrar dessa dor? Se isso te faz mais mal, o que nós podemos fazer com isso? Não vou dizer que é fácil. Não. Mas eu posso dizer que é um desafio muito gratificante tu realmente te permitir a começar a trilhar um novo caminho. E pelo qual nós estamos aqui para dar o suporte. Sim. Dentro da fenomenologia, Rafa, a gente tem uma parte que a gente chama de awareness, né? Se a gente fosse traduzir de maneira literal, significa ciência. Né? Ciência, mas no sentido de estar ciente de algo que acontece. Eu acho que quando você traz essa reflexão, tem muito a ver com isso, né? A psicologia positiva ela não vai focar nas fraquezas da pessoa, mas também você não pode se alienar ao que está acontecendo. Agora tu falou uma coisa de fraqueza, me lembrei de novo falar de força, o quanto que isso é lindo de conectar. As pessoas acabam esquecendo, hoje mesmo, também antes de vir, estava fazendo um atendimento e veio um discurso de uma pessoa, não vou dizer quem é, mas falando alguma coisa e me veio aquela, tu lembra das tuas forças? Porque as pessoas fazem, muitas vezes, aquilo vai ficando para trás. Aí, rapidamente, eu tenho mania de bater fotografia e sempre ter para poder buscar e a gente conversar com o paciente. Porque, às vezes, o paciente não está com aquilo na mão. E a gente conversa aqui, ó. E aí, é o que a gente estava falando nas aulas primeiras aí, que teve da semana. Aí a pessoa realmente começa a entender aquela força dela. Tua força é a justiça. Olha aí, porque o exemplo que ela está dando de uma coisa que aconteceu como algo que a fez bem, eu digo, viu, ó, foi tua força que tu usou. Viu como é importante praticar isso? E é um natural que vem e aí tu mostra, tu empodera ela. Olha, isso é tu. Ou do mesmo, pode acontecer quando ela reclama de uma situação que ela não conseguiu lidar, isso foi ruim, e aí tu mostra, viu como a tua força está lá embaixo, a gente precisa praticar. Começa a mostrar e psicoeducar com que ela compreenda a real necessidade de praticar. Como o Marcelo falou, sim, é simples a psicologia positiva. O desafio maior é ter a jogada de trabalhar-se, eu ia dizer convencimento, mas é que a pessoa realmente aproprie-se de fazer aquilo que está sendo proposto. Seja uma carta, seja um pedido, seja qualquer ritual, qualquer tipo de coisa, porque de nada adianta se tu não fizer, não adianta só. Porque muitas vezes eu já tive caso de pessoa que, tu me falou tantas vezes desse negócio de gratidão, e também já tive um feedback, em uma das lives eu andei falando, de um cara que 1 ano depois da terapia marcou uma consulta para vir me dizer que agora ele entendeu o que era gratidão. Eu achei o máximo, cara, eu achei o máximo. Ele veio, depois de 1 ano, ele já tinha ganhado alto, já tinha conseguido, que é bem focado a terapia, fez para tal coisa, ok, tá beleza. E aí ele marcou uma sessão que ele queria vir falar alguma coisa, e ele veio dizer, emocionado, que daí ele entendeu aquilo na relação com a esposa, eles tinham resgatado o casamento, deu tudo certo. E aí ele entendeu que, cara, a gratidão me coloca agora para as coisas que eu tenho, e eu estava sempre vivendo, pensando no futuro. Eu nunca curtia nada, que louco isso, agora eu entendi. Finalmente, né? É que às vezes não é o meu tempo, não adianta tu falar teoria. Nada adianta teoria sem a prática. Então, quando ele realmente praticou, compreendeu, para ele tendo sentido, aí transformou. Não é só agradecer, não é só
perdoar. Mas eu acho que a boa terapia é aquela sessão que você faz e ela vai para além daquele momento, né? Quando você chega na semana seguinte, o paciente fala, nossa, eu fiquei pensando naquilo que a gente conversou a semana inteira, né? E aí você percebe o quanto isso está gerando. Quer dizer, você está citando um exemplo que depois de um ano a pessoa conseguiu internalizar aquele conceito, né? Mas é o tempo dela, né? Então, é sensacional isso, sensacional. Uma coisa que você falou, Rafa, sobre a questão das forças de caráter, que eu tenho utilizado muito na clínica, que me ajuda bastante, é a gente fazer o procedimento de âncora, que é perguntar para a pessoa, não só trazer, ela fez o teste lá, mas, por exemplo, você pergunta para ela, quando que você sentiu essa força de caráter se manifestar na sua vida? Ótimo. Porque ela vivenciar aqueles sentimentos traz uma âncora. Então, quando ela estiver por baixo, quando ela estiver se sentindo mal, de repente você consegue reviver aquela memória e fazer com que ela volte para aquele estado. É como se fosse uma técnica de PNL, né? Você faz ela reviver, então ela volta para aquilo e as sensações fazem com que ela consiga enxergar a situação de uma outra forma. É sensacional. Perfeito, porque a pessoa muitas vezes, diante de alguma situação diferente, ela acredita que ela não é capaz, sendo que é uma força dela. Então, cara, mas eu já consegui fazer isso. Então eu consigo. Aí tu diz, não, tu consegue sim. É tua força, tu consegue. Eu acredito em ti. Aí a pessoa ela se empodera. Por isso é o conhecimento do que é teu, cara. As tuas forças é tua, não é do Rafael. É como se naquele momento as emoções que ela está sentindo de alguma forma nublassem a percepção, a memória dela. Então ela acha que aquilo que está acontecendo ali vai acabar o mundo naquele momento e ela vai morrer. E aí quando você fala, calma, respira, você já passou por outras situações piores e conseguiu superar elas. E aí eu acho que quando a gente fala da perspectiva positiva, a gente consegue trazer a positividade mesmo em situações ruins. Que é ela olhar lá para trás e falar assim, caramba, eu já estive em uma situação bem pior e eu consegui passar por isso, né? Então essa transcendência vai permitir a transformação naquele momento também, né? A coisa é muito bala, né? É muito legal isso. É muito bom. É muito. E isso eu vejo muito também, não só tu falando, Marcelo, da questão do... Pena que não tem mais alunos puderam participar hoje para poder até dar o testemunho, falar, mas o quanto que a gente se empolga vendo os resultados. A gente vibra junto com o resultado que o paciente, cliente, está tendo, também está obtendo. É incrível. É incrível. E eu acho que o melhor de tudo é o terapeuta que ele consegue trabalhar com o paciente para chegar um dia que o paciente não precise mais dele. Consiga andar com as próprias pernas, sem você fazer uma manutenção de uma situação onde você acha que naquele momento ele vai precisar de você, sim, com certeza, mas ele vai chegar num ponto onde as perguntas que você fazia para ele são colocadas de maneira automática. Tem muitos pacientes meus que no começo eu perguntava para eles, mas o que você sentiu nessa situação? O que você pensou? Quais foram as reações fisiológicas que você teve? E hoje, quando eles passam por uma situação, esse roteiro já vem pronto. É muito engraçado. Eles começam a falar, aconteceu isso, mas eu me senti dessa forma, aí eu lembrei daquilo que você falou, eu fiz aquilo, e eles vão criando soluções, porque o ser humano é muito resiliente, né? Então, eu acho que a gente aposta muito nisso. A estratégia de trabalhar o problema. Exato, mas para a gente conseguir ter essa fluência com o paciente, a gente só consegue isso se a gente faz isso com a gente, né? Então, eu acho que é uma questão bem pessoal humano. nesse sentido. Como tu falou, fator humano, não dá para tirar mais no 7. Exatamente. Ou não funciona ou não funciona esse treco todo aí, Marcelo? Mas não é que essa tal de psicologia positiva funciona? Aí, ó. Opa, aí, ó. Sim, sim. Aqui, a Larissa fez uma pergunta. É possível que uma pessoa que tenha transtorno mental se livre da terapia? Como assim se livre, Larissa? Tu quer dizer ficar? Eu acho que ela eu imagino ter alta, né? Então, o que vai depender muito do transtorno que a pessoa apresenta, né? Naquele espaço que eu trabalho com crianças com surdez, a gente tem alguns casos de autismo, a gente tem alguns casos de desenvolvimento atípico também. E o que a gente percebe é que muitas vezes você pode fazer 1 milhão de técnicas com ela. O que vai funcionar mesmo é quando você senta ali e despreocupadamente começa a brincar com ela e aceitar aquela criança do jeito que ela é. Porque ela passa por uma série de situações onde ela não é aceita. Então, é importante sim a gente trazer técnica, é importante sim a gente trazer teoria, mas como o Rafa estava falando, o mais importante é o fator humano. Então, eu acho que nesse caso, quando ela está fazendo essa pergunta, ela está falando de uma alta.
eu acho que seria até um ponto de vista bem pessoal, é muito importante que aquela criança, aquela pessoa que tem um transtorno mental, tenha alguém com quem ela possa contar para simplesmente naquele momento poder ser ela mesma. Porque nos outros lugares ela não tem isso. Você pode ter certeza que na escola, com os pais, há uma expectativa em relação àquele papel do que ela tem que desempenhar ou não. E com o terapeuta, às vezes é o único momento onde ela consegue realmente ser ela mesma. Exatamente. E aí é possível, sim, a pessoa, quando ela fala do transtorno, se livrar. Eu já imagino que a pessoa se libertou desse transtorno, aí sim é possível a alta. Porque se ela está acometida de uma crise, obviamente ela não vai estar com alta, mas elaborado, trabalhado, é possível sim se libertar, ganhar alta da terapia, porque ela já trabalhou e já conseguiu lidar. E não é mais um transtorno, porque um transtorno faz uma coisa incrível com o ser humano, ele transtorna. Sim, se não está mais te transtornando, por mais que tu tenha traços do teu comportamento, mas tu aprendeu a lidar com tudo isso na tua vida, não é mais um transtorno, tu ganha alta. Nós não somos a doença. Exato, exatamente. Continue conversando que eu estou aqui respondendo. Vale. Daí, a gente estava falando sobre o perdão e foi embora, né? A gente começou a falar de perdão e gratidão. Eu acho, Rafa, que até puxando um pouco o tema para fora, né? Você tinha começado falando da gratidão, você falou, eu lembrei uma coisa da gratidão, não é esse o tema, mas eu acho que a gratidão, ela torna tudo muito mais leve. E isso é fato, né? Mas se a gente for trazer para uma questão de neuroplasticidade mesmo, quando você começa a agradecer, você vai estimular serotonina, endorfina, ocitocina, uma série de neurotransmissores no teu corpo e aquela sensação de bem-estar vai fazer com que você enxergue a vida de uma forma diferente. Porque eu acho que é muito difícil, quando a gente está com uma dor que é psíquica, mas ao mesmo tempo é física, a gente conseguir ter uma perspectiva positiva. Gratidão é o primeiro passo. Ela tem que ser sempre o primeiro passo para começar essa transformação. Porque quando a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, eu acho que isso vai gerar uma leveza. Então a tarefa deixa de ser uma tarefa do eu preciso fazer isso para eu vou tentar fazer as coisas desse jeito. Vamos ver o que acontece. E aí quando a pessoa começa a ter esses resultados que são mais positivos, você percebe que a coisa começa a fluir de uma maneira bem mais natural. Então eu acho que é sensacional. Aí começa um processo que aí cada um que tem a sua técnica, tem a sua abordagem de trabalho, tem que ajudar o paciente. É quando a pessoa chega no transtorno, chega na dor, procurando terapia, geralmente ela vem com alguma dor, algum sofrimento, convidar com que ela desmonte a rigidez de pensamento e crença que ela vem montada. Exato. Qualquer coisa rígida não tem como se trabalhar. Então, o convite da terapia é que tu aprenda a ser flexível, que tu tenha uma abertura mental para as possibilidades, que tu pelo menos cogite a ideia de fazer o que o Marcelo acabou de dizer. Vou experimentar isso aqui. Tu pode não gostar, pode não dar certo, mas tu jamais vai saber se tu andar neste caminho. Então, tu precisa sim cogitar a possibilidade de mudar, independente do medo, da incerteza e do que pode acontecer. Sim. Porque se tu ficar rígido, porque eu sou assim, fui assim, não existe terapia no mundo que vai te dar resultado. Sim, sem dúvida. Eu acho que às vezes quando a gente fala da resistência, um exercício que pelo menos tem funcionado muito na clínica com os pacientes, é quando você começa aquela coisa bem básica, né? Cita 3 características positivas que você tem. Isso parece um exercício tão simples, mas na clínica ele começa a ficar tão cabeludo e é tão difícil às vezes para a pessoa falar sobre aquilo, que uma técnica que eu utilizo é falar assim, tudo bem então, se você tem tanta dificuldade nisso, me fala 3 características positivas de alguém que você admira. E aí, quando ela é mais fácil. Bem mais fácil, porque a gente está colocando a qualidade no outro, né? Como se sempre as coisas boas estivessem no outro. E aí a gente começa a traçar um plano de, ok, então, o quão perto ou o quão longe eu estou daquilo? Como que eu faço para me aproximar? E só o fato de você gerar essa reflexão no dia a dia do paciente, ele vai começar a trazer isso de uma maneira prática. Ele vai começar a lembrar do que foi falado nas sessões, né? Então, acaba sendo tudo tão mais rápido, né, Marcelo? Não sei se está te acontecendo isso na prática, mas acaba sendo até bem mais rápido o processo. Sim, total. Tem pacientes que às vezes você pensa assim, beleza, eu comecei a trabalhar com ele esse tipo de exercício, a gente vai fazer uma prática, aí na próxima sessão você vai sempre programando. Quando chega lá, às vezes mudou o mote da terapia. E para mim, assim, mudar o mote, o tema da terapia é sensacional, porque você vê que aquele paciente vem com uma queixa, vem com uma dor, e de repente mudou. Então,
Aquela pessoa que estava querendo esquecer um relacionamento que ela passou por uma dificuldade, agora ela quer se conhecer. Fala assim, nossa, eu comecei a aprender coisas sobre mim que são tão boas que eu quero aperfeiçoar isso. Quero saber o que eu gosto, quero saber o que eu não gosto. O que foi falado para mim sobre quem eu sou, que é dos meus pais, e o que é meu. E aí quando você vai cavando e vai se aprofundando nisso, você vê realmente esse processo de transformação. E é sensacional. Tu falou uma coisa agora que foi bem que aconteceu esses dias. Semana passada, num dos atendimentos. A menina veio pela dor da separação, foi trabalhado se foi bom, se foi ruim, valores, conceitos sobre a separação, relacionamento. E aí ela estava bem mais tranquila e disse, cara, eu quero continuar na terapia, eu quero ser melhor. Exato. Eu quero continuar, eu não quero mais entrar numa coisa dessa, porque eu não mereço isso. Então eu quero me entender mais. E eu acho que quando a gente fala da psicologia positiva, aí realmente a gente está indo para um outro nível. Porque normalmente a gente está sempre acostumado, se a gente fosse imaginar, eu sou bem visual, tá? Então, se a gente fosse imaginar um gráfico, normalmente quando a pessoa vem com um transtorno, com uma dificuldade, é como se ela estivesse abaixo da linha zero, porque ela está passando por uma situação de sofrimento. Quando ela chega nisso, naquele ponto zero, ela fala assim, não, agora eu quero ser melhor, eu quero trabalhar acima disso. As pessoas não acham que é possível fazer isso com a terapia. Elas acham que a terapia é só para quando eu estou com dor. E é justamente o contrário. Você conseguir chegar num ponto onde você fala assim, não, essas coisas nunca mais vão acontecer comigo, porque eu aprendi como subir esse nível. É transformador. Aí essa preventiva que a gente fala, que é a coisa aplicada, ela pode prevenir muito mais coisa. Sim, com certeza. Gente, 11. Tem mais aqui, só mais uma pergunta para o Marcelo. 20, Marcelo hoje está bem contado, hein, Marcelo? Vamos lá. Foi legal a gente poder estar na rede social, assim, trocando. A Larissa, ela perguntou assim, Marcelo, como extrair o lado positivo e enxergar a gratidão diante dos problemas cotidianos? Às vezes, o estresse fica muito elevado. Sim, com certeza. Larissa, né? Isso. Larissa. Bacana, Larissa. Eu acho que a pergunta dela é muito prática quando a gente fala disso, porque no nosso dia a dia a gente fala assim, eu vou agradecer por coisas que já passaram, né? E aí quando a gente começa a pensar sobre isso, fica muito fácil pensar em situações onde eu me sentia bem. Mas nesse momento, quando eu tô ali frente a frente com a dificuldade, como que eu faço para lembrar da gratidão? Aí que o bicho pega, aí que você coloca a tua psicologia positiva em prática. Vamos ver se isso funciona mesmo, né? Então, eu acho que se a gente fosse falar de uma maneira mais geral, Larissa, o que funciona é a gente começar a trazer sensações. Por quê? Às vezes a gente vai muito pro racional. Então, eu quero pensar em alguma coisa para eu ser grato. E como o meu cognitivo está nublado, e até, de novo, quando a gente traz a neuroplasticidade, o nosso córtex pré-frontal, que é o que processa a nossa parte mais racional, muitas vezes em uma situação de perigo ou uma situação muito estressante, ele está com funcionamento reduzido. Então, fica muito difícil eu pensar em alguma coisa que ela é prática, para eu pensar em gratidão naquele momento e desenrolar tudo aquilo. Não vai funcionar. Então, traga sensações. O que a gente recomenda fazer é, faça essa âncora. Pega um momento de calmaria na tua vida, onde você se sente bem. Então, vamos lá, vou voltar lá para trás. Poxa, pelo que eu sou grato hoje? Às vezes o paciente vai vir para você e fala assim, eu não sou grato por nada. E aí você começa a trabalhar a quebra dessa resistência com ele. Fala assim, tá, mas você tem aonde dormir? Tenho. Você almoçou hoje? Você fez pelo menos uma refeição? Fiz. Você sabe quantas pessoas não têm esse privilégio, essa oportunidade? E aí pode ser que o paciente devolva e fale assim, não, mas eu acho que isso é o mínimo. Mas não é. Se a gente pega uma média, se a gente começa a olhar o quanto de sofrimento a gente tem no Brasil, no mundo, de maneira geral, e a gente começa a se sentir grato pelas pequenas coisas que a gente tem, a gratidão não funciona como se fosse um carro. A gente no começo vai ter que empurrar ela, mas depois que ela pegar a partida, ela vai rodando sozinha. Então, traz essa âncora. Começa a trazer momentos onde você estava se sentindo bem, e aí aquilo te trouxe uma sensação não racional, de novo, uma sensação de bem-estar. Isso é gratidão. Para cada pessoa, ela vai se manifestar de uma forma. Gratidão eu sinto ela aqui no coração. Tem gente que sente no estômago. Tem gente que sente um calor no corpo, como se estivesse sendo acolhida. Como que a gratidão se manifesta na tua experiência? Comece a trazer essa sensação física. E aí, naquele momento onde você estiver pensando, nossa, mas hoje tá uma droga. Tá, eu vou ficar aqui só um pouco. Eu vou sentir essa gratidão só um pouquinho. E aí você vai começar a perceber que aquilo funciona de uma maneira automática. Muito bom. Deixa eu dar as boas-vindas para a Vânia.
Legal, seja bem-vinda. Ao time positivo, viu? Que legal, que legal. Feliz aqui por ti estar junto com a gente nessa nova caminhada. Bacana. Seja bem-vinda. Boa. Caraca, quanta coisa hoje, hein? Nossa, hoje tá rendendo, hein? Pô, ó. Cara, uma coisa que até estava a Cláudia falando, acho que foi ontem, até depois que nós terminamos a nossa aula, da gente até também pensando em convidar vocês, os alunos, para participar mais e vir conversar, trazer um pouquinho não só dos momentos que a gente vai fazer da nossa aula fechada com os alunos, mas também trazendo aqui um pouquinho do que a gente já sentiu, como, por exemplo, já está praticando, está te sentindo mais confortável de trazer a tua experiência, isso também vai te ajudando, empoderando, e que outros possam fazer isso. Então, a gente seguir em alguns, não digo todos os dias, como a gente fez a semana da psicologia positiva, mas a gente viabilizar aí umas lives, umas ações ao vivo, quase naquele formato que a gente tentou fazer lá, Marcelo. Lembra que a gente tentou a conexão, nos interrompeu, não teve jeito da gente conseguir fazer aquela nossa live, mas a gente poder trazer temas, responder perguntas, se conectar com as pessoas, difundir essa tal psicologia geral e a própria positiva, no meu caso, o interesse da positiva, que as pessoas compreendam, mas que a gente difunda muito mais a capacidade de trabalho com um psicólogo, né? E que as pessoas compreendam o potencial de prevenção e não só de tratar da dor. Exato. A gente vai muito além disso aí, não precisa ser só com o problema. Sim. Deixa eu fazer uma foto aqui. Deixa eu botar o Marcelo aqui na ênfase, né? Fazer uma foto aqui do Marcelo, show de bola. Aí. Já fiz. Agora deixa eu fazer uma foto do Marcelo, volta de novo e vai aparecer o livro de Psicologia Positiva. Vai ficar bem legal essa foto aqui. Show de bola, vai lá para o Instagram. Pode marcar lá, Cláudio, pode marcar. Pessoal também, quem quiser adicionar, fica à vontade. Marcelo, tem teus dados aí, dá tua página, nome, onde é que te encontras, quais são as mídias que tu tá, Marcelo? Fala de ti também aí. Então, YouTube pode procurar como Marcelo Gata, que eu também faço uns vídeos por lá, né? Mas o canal ele funciona mais como um acervo ainda. O meu ponto forte mesmo meu ponto forte mesmo é o Instagram. Tá como ou Gata Psicologia ou Mark_Ogata. Pode procurar para os dois que eu adiciono o pessoal lá. E no Facebook também como Gata Psicologia. A gente acaba sempre divulgando por lá. Eu posso deixar uma mensagem para o pessoal, Cláudio? Pode. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando hoje, né? Sobre a questão da metáfora do paraquedas. Quando você fala de fazer live, não sei o que, a pessoa fala assim, Rafael, mas eu sou tímido, e eu não vou conseguir, não sei. É que nem pular de paraquedas. Eu posso comprar roupa, eu posso teorizar, eu posso ver um monte de coisa, posso ver vídeo. Se chegar na hora e eu não pular, o salto não acontece. Então, o mais importante é a gente simplesmente se jogar, como o Rafa sempre fala, né? Se joga, vai para cima, vê o que acontece. E aí a gente vai percebendo o quanto esse poder transformador ele vai acontecendo, mas a partir da gente, porque a gente se permite vivenciar as coisas dessa forma. Então, esse guri aprendeu bem. Esse sim é um aluno exemplar, né? Patrícia. Deixa os professores cheios de orgulho. Que legal. Muito bom. Queremos também dar as boas-vindas a Patrícia Lima. Seja muito bem-vinda, Patrícia, Time Positivo. Legal, vem com a gente agregar, né? Pegar esse conhecimento e colocar em prática, se tornar. Legal. Eu não sei o que a Patrícia é psicóloga, né? Mas ela vai estar no time. Seja bem-vinda. Que legal. Marcelo, eu só tenho assim, imensa gratidão pela tua disponibilidade, por toda a parceria, te parabenizar também por toda a tua jornada, desejando aí prosperidade, sucesso, crescimento, acolhimento, tudo mais de positivo, tudo mais de experiências que a gente todos, eu digo todos no geral, mas tu também está construindo essa jornada e se permitindo a isso. Gratidão por estar participando hoje com a gente e por estar confiando sempre, porque tu está no projeto do e-book, tu está participando junto com isso, e esse crescimento não é só nosso, é todos nós e tu principalmente. Desejo muito sucesso e também agradeço muito pela tua parceria. Sem dúvida. Gratidão, Rafa, gratidão, Cláudio. E até vou falar uma coisa que a gente tinha combinado lá atrás, quando você vier para São Paulo, os dois estão intimados a vir treinar comigo, tá? A gente tinha combinado, não se esqueça.
esse negócio de treinar eu tô fugindo, mas é um desafio interessante. Disputar e ó, mas é que tá. Desafios servem para a gente encarar e ver o que vai ser, né? Vamos lá. Exatamente. Estaremos, ó, já vou dizer, nós estaremos em julho aí. Vamos chegar em julho, vai ter um evento em São Paulo nosso, ainda vai estar aí botando os pés em São Paulo. Show de bola. Legal, gente. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa? A gente está terminando. Ai, eu estou emocionada aqui com os novos integrantes do curso. Então, assim, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, que eu estou super feliz de estar podendo contribuir através da Semana da Psicologia Positiva. Está terminando hoje, que pena, né? Mas acompanhe o nosso trabalho. Gente, assine o canal do YouTube, tá? Porque sempre que a gente colocar algum conteúdo, vocês vão receber a notificação diretamente no e-mail. Nos acompanhe no YouTube, no Instagram, que é @Psicologia Positiva na Prática, certo? As inscrições para o curso Turma 5 começam dia 26, as inscrições abrirão amanhã, a partir das 9 horas da manhã, o carrinho vai estar aberto, e encerra dia 25 às 23h59, ou enquanto houver vaga, certo? E assim, ó, quem quisesse receber conteúdo pelo WhatsApp, eu só peço encarecidamente que salve o número do nosso WhatsApp. Porque hoje, incrível, eu tive que falar com mais de 50 pessoas que queriam receber o conteúdo de Psicologia Positiva, entraram em contato comigo, eu cadastrei no meu WhatsApp, na minha lista de contatos, e pedi para a pessoa salvar o número. E as pessoas não salvaram. E, consequentemente, elas não conseguiram assistir às aulas anteriores da Semana da Psicologia Positiva, o que é uma pena. Então, assim, quem tiver interessado, né, pode entrar no nosso link que está lá na bio do Instagram. Lá tem todos os nossos links do WhatsApp, para baixar o e-book, enfim, tem tudo lá. @Psicologia Positiva na Prática. Inscrições do curso abertas amanhã, até o dia 25. Eu espero que você que esteve aqui hoje, de repente não pôde comprar, compre amanhã, compre sábado, compre domingo. Mas um detalhe, a promoção do livro só hoje, tá, gente? Então, assim, quem comprar amanhã já não ganha o livro, tá? Aí pode até adquirir o livro, a gente vai estar vendendo, mas não vai ser o presente que a galera que comprou hoje. Eu até vou falar de novo os nomes, porque foi muito legal. É a Patrícia Lima, é a Vânia Silva, é a Thaís Lima, a Helena Burru, acho que eu falei certo, né, Helena? A Maria Ferreira. Então, aqui, ó, nós tivemos aqui 5 pessoas que compraram o curso. E tem também a Fátima, que está falando comigo já pelo WhatsApp, porque a Fátima vai fazer parcelado no boleto. Então, ela já está negociando comigo. Então, nós já temos toda essa galera entrando para fazer parte do time. Então, eu agradeço de coração. Vamos desejar uma excelente sexta-feira para todos, um excelente final de semana, um bom descanso. Marcelo, muito obrigada pela tua presença. Eu espero que, de repente, quem sabe, semana que vem a gente volta de novo para fazer uma aula à noite. E pelo que eu percebi, esse horário das 22 horas é o melhor horário. Porque, apesar de que nós tivemos um pico com quase 80 pessoas assistindo, o pessoal entra mais tarde. Agora nós temos aqui na sala 38 pessoas ainda assistindo a nossa aula. E, então, assim, simplesmente gratidão. Gratidão, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Certo, gente? Então, ó, até mais, até a próxima. Próximo encontro. Um abração para todo mundo. Obrigado, Marcelo, pela participação. Hein? Obrigado, gente. Tchau, tchau, Marcelo.